Passada a ressaca do Australian Open, vamos voltar ao nosso cotidiano do circuito ATP. Mais especificamente hoje, eu quero tratar de dois assuntos. Rio Open e a perda da sua principal estrela, Lorenzo Musetti, número 5 do mundo, e também as perspectivas do João Fonseca nesses próximos meses, né? Que serão meses nos quais, diante da situação física dele, né, incerta, e da certeza da falta de ritmo, e também a enorme quantidade de pontos a serem defendidos, esses próximos meses serão a fase mais crítica da temporada 2026 do João Fonseca. É claro também, em termos de importância, né? Será uma fase crítica final, teremos o Rio Open, torneio em casa e com muita visibilidade para o João e para o tênis brasileiro. Só lembrando uma coisa importante, né? Esse vídeo não tem como objetivo ser pessimista, nem secar o João Fonseca, como muita gente tem feito, apenas traçar, né, quais são as perspectivas do João e o tamanho da importância dessa fase. E antes de começar o vídeo propriamente dito, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e curtam o vídeo. Então vamos lá, começando sobre a perda que o Rio Open teve com o abandono oficial do Lorenzo Musetti, italiano número 5 do mundo, que se lesionou de maneira aí bem trágica durante o Australian Open na partida contra o Djokovic. Isso enfraquece ainda mais o torneio, que não contará com nenhum top 15, né? O tenista mais bem ranqueado do torneio será Francisco Cerúndolo, 19º do ranking. A chave será basicamente a mesma de Buenos Aires, né? Eu já havia feito um vídeo na semana passada, que está aqui no card, expondo que o Rio Open tem uma crise a resolver, né? Que é a dificuldade cada vez maior de trazer grandes estrelas, e isso se aprofunda ainda mais com a ausência do italiano. Então, como que ficou a situação do Rio Open, né? Quem serão os principais cabeças de chave e as principais estrelas? Os cabeças: Francisco Cerúndolo, 19, Luciano Darderi, número 22 do ranking, João Fonseca, número 34, Sebastian Baez, número 35, os 4 primeiros cabeças de chave. Depois temos o Alexandre Miller, atual vice-campeão, 47, o Daniel Altmaier, número 50, Tomás Etcheverry, 52, Camilo Hugo Carabelli, 53. Soltos na chave, teremos o Matteo Berrettini, 57, possivelmente ele será colocado como a maior estrela internacional do evento, né, com a ausência do Musetti. Temos o Lorenzo Sonego, 59, Francisco Começanha, 62, Alejandro Tabilo, 71, Mariano Navone, 73, Christian Garin, 89, Gael Monfils, 165, né? E alguns outros tenistas com menor destaque. Basicamente, a publicidade do Rio Open vai ter que girar em torno do João Fonseca, dos sul-americanos, do Berrettini e talvez, né, não sei como anda a situação, de um possível convite para o Guto Miguel, Gutão, 16 anos, número 3 do mundo júnior, que deve receber convite para o quali ou para a chave. Eu acredito que a organização vai tentar de todas as formas que ele tenha convite para ter mais uma atração para o torneio. Mas é isso, né? O Rio Open, que é um sucesso econômico, é um sucesso de bilheteria. Apesar dos problemas na hora de distribuição dos ingressos, algo muito importante de ser dito, né? Agora o Rio Open tem essa crise, digamos, técnica, e vai depender cada vez mais do João Fonseca, né? O João Fonseca meio que vai ter que carregar o torneio nas costas, e isso não é uma coisa simples e fácil para um rapaz de 19 anos que enfrenta as questões que eu havia dito no começo do vídeo. Então já vamos emendar para o João, né? É o seguinte: é muito ponto para defender, é muita pressão para encarar, e ainda com a incerteza de como estará o físico dele. Afinal, ele não estava bem fisicamente no Australian Open devido a
há uma lesão que o tirou de 2 torneios e o impediu de estar em forma fisicamente para o Australian Open, no qual ele não jogou bem e acabou eliminado pelo qualifier Elliot Spizzirri. Ou, não, na verdade, acho que o Spizzirri tinha entrado direto, né? Caiu em 4 sets e no terceiro e no quarto set o João, infelizmente, se arrastou em quadra. Mas essa questão do esvaziamento de Buenos Aires e principalmente do Rio Open, né? Porque o Rio Open tem a mesma chave de Buenos Aires, mas para um ATP 250, que é Buenos Aires, a chave pode ser considerada até que razoável. Mas para um ATP 500, como é o Rio, é uma chave esvaziada, é a chave mais fraca de todos os ATP 500 que ocorrerão esse ano, por muito, né? É mais fraca que os ATP 250 de Delray Beach, que ocorrerá na mesma semana do Rio Open, por exemplo. Isso traz uma oportunidade para o João, né? Torna a chave mais acessível e uma oportunidade para ele se recuperar. Não é uma chave fácil, a gente está falando de um torneio de elite, apesar das ausências. Mas, pensando que é o saibro, que dá mais ritmo, que, né, faz com que você tenha que trocar mais bola, pode ser uma boa oportunidade de recuperação para o João, né? Só que aí, por outro lado, a questão física pode pesar no saibro também e adicione-se a isso um elemento pressão enorme dele vir como cabeça de chave número 3 de ambos os torneios. Isso é bom, por um lado, claro, em Buenos Aires ele sai adiantado na chave. No Rio, ele escapa dos principais cabeças logo de cara. Mas soltos na chave, a gente vai ter gente como Sonego, como Berrettini, né, como Começanha, como Tabilo. Não é assim tão simples. E agora, a principal de todas as pressões é a quantidade gigantesca que ele tem de pontos para defender. Atualmente, o João ele tem 1.440 pontos no ranking da ATP e o ranking atual dele é a 34ª posição. E ele defende até o final de março, quando acaba o Master 1000 de Miami, uma enorme bagatela de pontos. Saca só, 250 pontos do título de Buenos Aires. Depois ele zerou no Rio, caiu na primeira rodada, 30 pontos da segunda rodada de Indian Wells, 175 pontos do título Challenger de Phoenix, Challenger 175, no qual ele derrotou o Bublik na final, né? 50 pontos da ótima terceira rodada que ele fez em Miami, totalizando 505 pontos, o que é mais do que 1/3 da pontuação do João, 35%. Portanto, está mais do que ameaçada a posição dele de cabeça de chave nos grandes torneios, Master 1000 e Grand Slams. 34 hoje até daria para ele ser cabeça de chave, porque ele contaria com a ausência de alguns tenistas à frente dele, né? Caso do Rune, caso possível do Jack Draper, etc. Mas, para ele manter essa posição de cabeça de chave, ele vai ter que, no mínimo, igualar a pontuação. Vamos ver como vai ser, né? Num ranking hipotético, no pior cenário possível, que o João não defende nenhum ponto desses 505, ele cairia para a 55ª posição do ranking da ATP, mais ou menos, né? Hipoteticamente, porque hoje 935 pontos, que é o que ele ficaria, significa 55, né? Ranking 55, porque o tenista polonês de nome impronunciável, né? Majchak, tem 928 pontos. Não é uma catástrofe, afinal ainda garante a entrada dele nos Master 1000 e nas chaves grandes de torneios, quer dizer, garante a entrada dele nos Master 1000 de chave de 96 e nos Grandes Slams. Então ele está garantido em Wimbledon, Roland Garros, Master 1000 de Madrid, Master 1000 de Roma, talvez até, pelo menos no quali do Master 1000 de Monte Carlo está garantido, talvez até na chave, porque o Master 1000 de Monte Carlo já é a chave de 56. Desafio grande, eu acho que é o primeiro grande desafio que o João Fonseca tem na carreira dele, pensando em pressão, defesa de pontos, mas é aquilo, né? Se o João quiser, ele quer, ele vai, ele pode ser um grande jogador, situações como essa passarão a ser cada vez mais comuns. Eu não sei o que esperar e eu não quero criar tantas expectativas, eu sempre quis expectativas com o João, mas eu acho que dessa vez o que eu mais quero é que o João ele esteja bem fisicamente saudável.
o resto vai ser consequência. Não espero... Não, quer dizer, espero sempre grandes desempenhos, porque ele é um excelente jogador, um craque, um cara com muito potencial, mas agora eu acho que o clima que a gente tem que ter em relação ao João é isso, desejar que ele esteja saudável. E aí, passada essa gira de saibro, a gente pode fazer uma avaliação melhor da situação do João. Acho que por enquanto é isso que temos para analisar.